CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece e vamos iniciar os estudos em torno da Revista Espírita. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 18. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível. E ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa parábola azulada, à noite, a hora do repouso e da prece. É nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossa cabeça. Procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que o mundo regenera, que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Querido Jesus, estamos iniciando os estudos desta manhã em torno da Revista Espírita. Permita que o nosso mestre Kardec nos inspire, nos ajude na compreensão dos textos. Ele é o nosso patrono deste e de todos os estudos da nossa casa, bem como o nosso irmão altivo, com os espíritos guias da nossa casa, nossas irmãs queridas, o professor José Jorge, a minha amada e querida Lourdinha. Em nome desses espíritos queridos, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Nós estamos na segunda Revista Espírita, que é a de fevereiro de 1858. Vocês que estão aí pela primeira vez, aguardando aqui o atendimento, Ela não vem? Ah, ela vem? Não devem conhecer Revista Espírita, ou conhecem? Vocês conhecem? Não. Então, o que significa, o que é a Revista Espírita? Além das obras básicas ou obras fundamentais da doutrina espírita, que são o que é o Espiritismo, basicamente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, essas 5 obras, nós temos outras, como o que é o Espiritismo e a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela foi lançada logo após o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém toda a filosofia, toda a ciência espírita. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. E a Revista Espírita, uma iniciativa de Allan Kardec,
foi lançado em 1858, 1º de janeiro de 1858. Quer dizer, menos de um ano, de abril para janeiro, 8 meses depois, né? Foi lançado a Revista Espírita. E a Revista Espírita, ele colocava num periódico mensal as cartas que ele recebia de todos os lugares do mundo, de diversos médiuns. Para análise das pessoas, ali ele media como estava a receptividade das pessoas, da sociedade, com relação à doutrina espírita, porque era uma doutrina nova, e ele, não sei se eu posso usar esse termo, para popularizar, né, divulgar, melhor dizendo, a doutrina, ele resolveu fazer a Revista Espírita. Recursos próprios, ele lançou então, no dia 1º de janeiro de 1858, a primeira tiragem, né? Depois, ele veio fazendo isso mensalmente, até ele desencarnar, em 1869. Então nós temos a coleção da Revista Espírita de 1º de janeiro de 1858 a dezembro de 1869. Ele desencarnou em março, mas a de abril já estava pronta, e as demais revistas, o seu amigo lá, continuou até o final do ano, tá? Então esse foi o objetivo da doutrina da Revista Espírita. O que tem nas obras fundamentais tem aqui. Por exemplo, ele começou aqui com a escala espírita. A gente vai falar da escala espírita. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 100, 101, 102, 103, está lá. Então, na semana passada, eu não estava presente, a Eloá com a Adilane começou a falar das diferentes ordens de espíritos. Foram classificados, não há nada de absoluto, como ele vai dizer, os espíritos em ordens. Os próprios espíritos que fizeram essa classificação, ele colocou 3 ordens: a ordem dos espíritos imperfeitos, a ordem dos bons espíritos e a ordem dos espíritos puros. E dentro dessas ordens tem diversas classes: 5 classes para os espíritos imperfeitos, 4 classes por espíritos bons e classe única, né? Não tem outra classe, os espíritos perfeitos. É isso que nós vamos estudar. Com certeza a Eloá detalhou isso aqui na aula passada, deve ser discutido muito. E ela parou aqui na 3ª ordem, não é isso? Ela ia falar da 3ª ordem. Como é apenas uma página, vamos ler corrido, né, sem explicação, porque ela já explicou, e a gente começa aqui com a 3ª ordem. Ó, diferentes ordens de espíritos. Ele começa... Você está sem a revista, né, Adilane? Não tem não. Então vamos lá. A Adilane ia ler, ela está sem a revista. Diz assim: mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só levantar o braço que eu vou atender, tá? Eu vou sempre perguntar para vocês alguma dúvida, alguma pergunta, mas em meio a isso vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Todos vocês, inclusive todos vocês, Adilane e todos. Diferentes ordens de espíritos. Então, quem são os espíritos? Primeira coisa, quem são os espíritos? Como é que é seu nome? França? Selma. Sara. Tá vendo como é que você falou difícil? Sara. Quem são os espíritos, Saras? Quem são os espíritos? O pai da Sara? Eu não sei não, João. Não sabe não. E a mãe da Sara? Quem são os espíritos? É irmã dela. Então é irmã. Pego de qualquer maneira. Eu não sei não. Como é que é seu nome? Esther. Então, os espíritos são as almas dos homens que morreram. É isso aí.
Todo morto a gente chama de espírito. Todo vivo a gente fala alma. A Adilane tem uma alma. O defunto tem um espírito, ou é um espírito, melhor dizendo. Ela é uma alma. Mas é a mesma coisa. Para diferenciar de quem está no corpo e quem está sem o corpo físico, a gente chama de alma quem está no corpo, de espírito quem já perdeu o corpo. Como a morte não existe a morte, os espíritos estão em torno de nós. O salão está cheio de espíritos, encarnados, como nós, e desencarnados. Entenderam? Ponto. Agora, como é que eu vou saber se um espírito é bom, se um espírito é mau, se um espírito é muito bom? Tem diferença entre os espíritos? É isso que Kardec está trazendo. Sim, tem diferença. Jesus não é diferente da gente? Não é muito mais elevado? Então Jesus é um espírito puro, vamos classificar como espírito puro. E vamos classificar os outros de espíritos imperfeitos. Vai um de cada vez, ele vai chamar. Ah, ele foi no banheiro, né? Quando for ali ele vai chamar. Então ele começou a classificação dizendo assim, ó: um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer moral. Sobre o assunto, o seu ensino jamais variou. Contudo, é essencial saber que não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São graus do desenvolvimento. Seguem os espíritos a marcha progressiva da natureza. Os da ordens inferiores são ainda imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores. Avançam na hierarquia à medida que adquirem qualidades, experiência e conhecimentos que lhes faltam. A criança de peito não se assemelha ao que será na idade madura, contudo, é sempre o mesmo ser. O que foi que eu acabei de ler aqui? Não tem diferença entre a gente? Entre nós encarnados, não tem gente que tem um maior conhecimento intelectual? Não tem gente que tem mais desenvolvimento moral do que outros? Não tem? Nós não somos diferentes? Somos diferentes. Somos todos da raça humana, somos todos seres humanos, somos todos espíritos encarnados, mas temos patamares de conhecimento, de moralidade diferentes. Quando desencarna, o princípio é o mesmo. Tem espíritos com elevação moral muito grande e tem espíritos sem elevação moral. Tem espírito muito inteligente, com a inteligência bem desenvolvida, e tem espírito que precisa caminhar ainda bastante para desenvolver a inteligência. Entenderam isso? Aí ele classificou esses espíritos. Vamos continuar aqui. Alguma pergunta? Alguma colocação? A classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que deve despojar-se. Aliás, tal classificação nada tem de absoluto. Cada categoria só apresenta um caráter marcante no seu conjunto. Mas de um a outro grau, a transição é insensível e nos limites a nuance se apaga como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou nos vários períodos da vida humana. Então, ele diz que nada tem de absoluto nessa classificação. Isso aqui está escrito exatamente isso no Livro dos Espíritos. O que é uma coisa absoluta, que não pode mexer? É só aquilo ali. Não, ele está dizendo, não é absoluto. Outros podem classificar de maneira diferente, trazendo a mesma ideia.
a mesma ideia. Então, vamos continuar aqui. E ele classificou em quê? No grau de progresso adquirido de cada espírito, como ele colocou ali. Progresso moral e progresso intelectual. Mas de um outro, essa transição tem nuance, né? De um outro, aqui eu já li, mas de um a outro grau, a transição é insensível. E nos limites, a nuance se apaga como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou nos vários períodos da vida humana. Pode-se, pois, formar um maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sob o qual se considerar o assunto. Dá-se o mesmo em todos os sistemas de classificação científica. Podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, sejam o que forem, nada mudam com relação ao fundamento da ciência. Interrogados sobre a matéria, os espíritos poderão ter variado quanto ao número de categorias, mas sem que isso tenha importância. Críticos aproveitaram essa aparente contradição sem atentar em que eles não ligam maior importância ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma e a escolha das expressões, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, o que eu acabei de ler aqui? Que os espíritos, então, são classificados pela sua elevação, não tem nada de absoluto, e dentro das classes pode haver uma variação, por isso que não tem nada de absoluto. Então, tem 5 classes dos espíritos imperfeitos. Quando nós estávamos estudando, o Rosemarie, lá por encontro de mediunidade, e o espírito Baltazar, ele colocou uma outra classe de espíritos nos imperfeitos, né? Ele colocou os vingadores, os espíritos vingadores. Você tem os espíritos impuros, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, os impuros, os pseudos sábios, os levianos, os batedores, tem mais um. E ele colocou mais os espíritos vingadores. Quer dizer, ele estava errado? Não. Ele colocou uma outra classe também, que eu não me recordo no momento. Os espíritos neutros. Então tem 5 classes. O espírito de Baltazar, através da mediunidade do altivo, colocou porque era pertinente ao assunto, como ele colocou aqui, dependendo do estudo que você vai fazer, você pode aumentar uma classe. Ele aumentou, ele colocou os espíritos vingadores e explicou quem eram os vingadores. Ele explicou. Eu tenho tudo isso escrito ainda. Estão entendendo? Então vamos lá. Acrescentemos ainda esta consideração que não se deve nunca perder de vista. É que entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes e nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência a pensar que todos devem saber tudo, pelo fato de serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado da matéria. Então tem que ter um método. O método é a maneira de como você vai classificar determinado assunto. Você tem que fazer análise, você tem que ter análise. E para isso você tem que conhecer o assunto, seja ele qual for. Então, para classificar os espíritos, aqui tem método, análise e conhecimento. Os espíritos, como entre os homens, não tem gente ignorante entre os homens? Tem um monte de ignorante? No mundo espiritual também tem. Então não é porque um espírito disse algo que você tem que acreditar, que você tem que tomar como verdade. Ele pode estar mentindo. Não tem gente mentirosa? Tem espírito mentiroso. O homem mentiroso, quando morre, vai ser espírito mentiroso. Tem gente
que assassina, que mata. Tem espírito que insufla a morte, o suicídio. Ele chega no ouvido da pessoa e diz assim: acaba logo com isso, acaba. Se mata, se joga. Olha só, ele está enganando a pessoa, a morte não existe, e se a pessoa fizer isso, ela vai sofrer as consequências desse ato, porque não existe a morte. Você já escutou isso na sua cabeça? Você já escutou? Não? Pois é. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu fui ali na médium, e a médium disse isso para mim. Que o espírito, através do médium, disse isso para mim. Que espírito é aquele, né? Quem é aquele espírito? Será que ele disse foi verdade? Entendeu? Então a gente tem que saber quem é o espírito, quem é o médium. O médium vive tomando cachaça no bar, aí depois vai dar a mensagem para você? Tem que saber quem é o médium, quem é o espírito. Ora, isso, é bem parecido, é uma cópia imperfeita, porque o que tem aqui, lá tem muito mais. Muito maior. E pior mesmo. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados, como aqui os ignorantes são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema, e aqueles que são capazes podem variar nos detalhes conforme seu ponto de vista, especialmente quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussot, Tournefort seguiram cada qual um método, nem por isto a botânica mudou. É que eles não inventaram as plantas nem seus caracteres, observaram as analogias e, segundo estas, formaram grupos ou classes. Assim também nós, nem inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vemos e observamos, julgamos-los por suas palavras e atos, depois os classificamos por suas similitudes. Eis o que qualquer um, em nosso caso, teria feito. Então eles olharam os espíritos desencarnados e classificaram conforme o comportamento, o conhecimento deles. Como nós fazemos com os encarnados. A gente olha e classifica. Você é casada? Como é que é seu nome? Esther. Você já falou 2 vezes, na 10ª eu guardo. Esther. Mas você já namorou, Esther? Não namorou ainda, Esther? Não. Mas já gostou de alguém? Também não? Esther, está difícil. Eu queria pegar um exemplo com você, está difícil. Mas você pensa em namorar alguém, Esther? Pensa. Você gosta de alguém, Esther? Está de olho em alguém, muito bem. Mas já gostou de alguém e não deu certo? Já. Já gostou de alguém e não deu certo. Mas alguém falou para você, ou você só guardou para você, alguém já sabia, como o pai, a mãe, um irmão, um amigo, e falou mal da pessoa? Você guardou para você, ninguém sabe. Eu não vou pegar a Esther, não. A Esther está difícil de eu pegar um exemplo com ela. Eu vou pegar a Rosemarie, que ela sabe bem. Então, quantas vezes alguém diz assim, cuidado com fulano. Fulano não serve, não é isso? Cuidado. Porque a pessoa analisou, olho de mãe é fogo. Olha e diz, olha, esse fulano não serve. Você, cuidado com ele. Ela olhou e classificou. O fulano não gosta de estudar. O fulano é preguiçoso, não gosta de trabalhar. O fulano é, às vezes, violento. Serve para uma filha sua? Preguiçoso, não gosta de estudar, ainda é violento? Aí a pessoa vai classificar. Esse é um homem ou um rapaz violento, preguiçoso. Então, você vai se juntar com ele e você vai ter problema. A gente não classifica assim, a gente orienta o filho ou alguém que a gente ama e que a gente quer ajudar, a gente classifica. É assim que os espíritos fizeram. Olhando os outros espíritos, classificaram como violentos,
como preguiçosos, como ignorantes e por aí vai. Vamos lá. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou grandes divisões. Na última, na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação para o mal. Olha só, os espíritos da terceira ordem, vou ler devagarinho, eles separaram por 3 categorias ou 3 ordens, e são os espíritos imperfeitos. O que caracteriza um espírito imperfeito? São os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. O que caracteriza um espírito imperfeito? Ele diz aqui, predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação para o mal. Nós podemos também nos classificar. O homem em que a matéria predomina. O que é a predominância da matéria? São os interesses materiais que sobrepujam os interesses morais, os interesses espirituais. O que é sobrepujar? Está acima. Eu dar mais importância ao dinheiro, à vida, às paixões que o mundo nos convida a todos os instantes, dá mais importância ao que é do mundo do que ao que é do espírito. Quantas pessoas acordam e dormem igual acorda e dorme o cachorro, o boi, o galo, a galinha, o porco. Nem pensa em fazer uma prece, nem dirige o pensamento para Deus. O porco não faz isso. O homem teria que fazer isso. Então ele só valoriza a vida material, as suas paixões. Esses dão mais importância à vida material do que à vida espiritual. São espíritos imperfeitos. Se nós fazemos isso também, nós somos espíritos imperfeitos. E mais, tem propensão ao mal. Propensão ao mal. Os da segunda categoria, da segunda ordem, são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Quando a gente pega, por exemplo, o Chico, todo mundo conheceu o Chico, né? Nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Já ouviram falar nele? Não ouviram? Mas está difícil eu tirar exemplo da Esther. Um grande médium, psicografou vários livros, conhecidíssimo, é um homem de bem, um homem bom. Ele valorizou mais o que é do espírito do que do mundo material. Nasceu pobre, morreu pobre, sempre teve o suficiente, sempre valorizou os valores do mundo espiritual, o que vem de Deus, a moral cristã, e tinha propensão ao bem. É um bom espírito. Entendeu a diferença de um imperfeito para um bom? E ele continua aqui, os da primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Um espírito puro atingiu o grau supremo da perfeição. Esse não tem nenhuma influência da matéria sobre ele. Vocês estão vindo sábado aqui? Não. Qual o dia que você está vindo aqui na casa? Não sabe o dia que você vem à casa? Elas são 9, eu acho. Mas vocês não vieram no dentista, vocês vieram hoje estudar. Mas como que você veio ao dentista se você não vem à casa? Se para vir ao dentista tem que estar na obra social. Quem foi que chamou você para vir para cá? A moça. Você também não sabe quem é a moça. Você sabe onde você está? Você está numa casa espírita, num centro espírita. Tá, graças a Deus.
tá? Sabe onde está. Você tem vindo aqui todo sábado? Tá bom. Depois a gente, quando terminar, nós vamos conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava destacar, em número suficiente de divisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos nos entreter, e, em consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Além disso, interessa-nos pessoalmente, porque como por uma alma pertencemos ao mundo espírita, como por nossa alma pertencemos ao mundo espírita, onde entraremos assim que deixarmos o invólucro mortal. Isto nos mostra o que devemos fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Contudo, observaremos que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso só se realiza gradativamente e, muitas vezes, mais num sentido que no outro, podendo eles reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de observar por sua linguagem e por seus atos. Então foi aqui que nós paramos semana passada. Por que isso aqui é importante a gente estudar? Porque nós vamos morrer. E nós vamos entrar no mundo espiritual numa dessas categorias. Você sabia que você vai morrer? Você sabia que você vai morrer? Ou você é a última? Como é que é seu nome? O nome ela lembra bem. Esté, você sabia que você vai morrer, Esté? Esté, você não sabe que vai morrer? Você sabia que você vai morrer? Ou não? Também não sabe que vai morrer? Então deixa eu avisar para vocês vão morrer. Vai morrer. Todo mundo morre. Não sei quando, não estou dizendo que vai ser hoje. Mas pode ser hoje. Pode ou não pode? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas que vai morrer, vai. Todo mundo nasce, cresce e morre. E quando morrer, o que você vai fazer? Quando morrer tudo acaba? Pô, a Esté tá difícil. Mas vamos lá, Esté. Eu não posso abaixar muito aqui o nosso estudo, mas ninguém morre, não existe a morte, morre o corpo físico. O teu corpo físico vai morrer, vai ser enterrado ou cremado, isso vai acontecer. A alma sobrevive. E a alma vai para onde? Ela vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual, ela vai se juntar a espíritos bons ou a espíritos imperfeitos, já que a gente não tem pureza para ser um espírito puro. Aí, isso aqui é importante para a gente ir se reformulando, para a gente ir pelo menos para um lugar onde tenha bom espírito, apesar de não ser bom, mas sermos acolhidos por espíritos bons. Por isso é importante a gente estudar. Entendeu agora? Graças a Deus. Então vamos lá. Aí ele começa aqui, ó. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Está aqui. Caracteres gerais. Vamos ver as características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Nós somos orgulhosos ainda? Nós ainda somos egoístas? Valorizamos muitas más paixões? Ainda.
Se a gente faz isso ainda, nós estamos classificados como espíritos imperfeitos. Ah, mas às vezes eu faço coisa boa. Por isso que ele disse que não dá para... é só isso aqui. Tem várias nuances em que ajuda você a sair de uma determinada situação. Então, eu sou imperfeito, mas eu faço um grande esforço para não cair nas tentações, para eu não fazer o mal. Então, olha só, eu já estou saindo, estou fazendo esforço e eu vou ser ajudado por isso. Por isso que não tem nada de absoluto. Mas o que caracteriza a imperfeição é isso. Eu valorizo mais o ter, o dinheiro, ter tudo que eu preciso para o meu corpo, para a minha satisfação. Satisfação sexual, satisfação física, satisfação alimentar. Eu só busco isso. Satisfação monetária. Então, eu estou classificado como espírito imperfeito. Não que o dinheiro, não que essas coisas todas sejam ruins, mas eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Tem a intuição de Deus, o espírito imperfeito, mas não o compreendem. Nós compreendemos Deus? Você compreende Deus? Compreende? Então o que é Deus? Já que você compreende, me explica. O espírito... Um santo. Deus é um santo. Muito bem, você não compreende Deus. Nós não compreendemos Deus. Jesus compreendia Deus. Então nós somos espíritos imperfeitos, não compreendemos a Deus. E os espíritos desencarnados não compreendem a Deus. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade, inconsequência e malícia que verdadeira maldade. Outros nem fazem o bem nem o mal, mas pelos simples fatos de não fazer o bem, revelam inferioridade. Outros, ao contrário, alegram-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticar. Então, o simples fato de você não fazer o bem já é um mal. Eu não faço mal para ninguém. Mas você faz o bem? Não. Não basta apenas não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Se você não faz o bem para ninguém, você é um espírito imperfeito. É o preguiçoso. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Muitos espíritos imperfeitos são inteligentíssimos, mas alia a sua inteligência à malícia e às vezes até à maldade. Até a maldade. Então, esse é um espírito imperfeito. Alguma pergunta? Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e pouco que sabem se confunde com ideias e preconceitos da vida corpórea. Só nos podem dar noções falsas e incompletas, mas o observador atento descobre muitas vezes em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Seu caráter é revelado pela linguagem. Todo espírito que nas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que for sugerido virá de um espírito dessa ordem. Então, como é que ele sabe se a gente não vê espírito? Como é que ele classificou isso tudo? Pelas comunicações, pela escrita. Se tiver um grupo de pessoas do outro lado da parede falando mal da vida alheia, falando mal de A, de B, de C, e vocês botarem aqui de dentro a gente ouvir,
A gente vai ficar em silêncio, vai ficar ouvindo a pessoa falar mal da vida dos outros lá fora. Não precisa nem ver quem está lá fora, você vai dizer, ali tem um bando de fofoqueiro, não é? Pela conversa você classifica. Pela fala do espírito você classifica, você vê se o espírito é bom ou ruim. Eu não preciso ver. É só eu analisar o que ele fala, o que ele escreve. Entenderam? Está entendendo isso? Josi, né? Sara. Muito bem. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e tal impressão é por vezes mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, realmente os males que suportaram e os que fizeram os outros sofrer. E como sofre longo tempo, julgam sofrer sempre, para os castigar, quer Deus que assim o pense. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Então, esses espíritos conservam a lembrança da vida corpórea. A vida do mundo fica muito na cabeça deles, eles lembram de tudo. E muitas vezes isso é penoso para eles, é uma realidade penosa, porque eles não fizeram nada de bom, nada de útil. E sofrem por isso. E ele coloca aqui ainda, sofre, pois, realmente os males que suportaram e os que fizeram os outros sofrer. Eles sofrem pelos males que fez os outros sofrerem. E como sofre longo tempo, julgam sofrer para sempre. Para os castigar, Deus que assim pense. Então eles acham que vão ficar condenados para sempre. Tem criminoso arrependido que sofre muito, porque... E ele acha, se pergunta a ele, como é que é aí, existe o inferno? Ele vai dizer, existe sim, eu estou no inferno. E ele acha que aquilo é para sempre. Mas na verdade não é para sempre. Ele é que pensa assim, né? Vamos para o nosso término. Pode ser dividido em 4 grupos principais. Divide em 4 grupos, né? Na 9ª classe, espíritos impuros. 8ª classe, levianos. 7ª classe, pseudo-sábios. 6ª classe, neutro. Está faltando uma aqui, né? Os batedores. Olha só, no livro dos Espíritos ele coloca os batedores. Aqui na revista Espírita não colocou. Aí que eu estava pensando uma coisa importante. Que aqui... Fala no microfone. A gente viu que o livro dos Espíritos foi lançado antes da revista Espírita. Mas todas essas comunicações fazem parte daqueles cadernos, né? É. Então, depois ele vai lançar, inclusive, essa base, até porque começa justamente aqui a 57 com o livro dos Espíritos, né? Isso daqui chegou até ele, pelo que nós estamos vendo aqui, pelos cadernos, né? As comunicações que chegavam até ele. E no livro dos Espíritos ele colocou os batedores, botou mais uma classe que não está aqui. Tá bom? Eu vou terminar aqui, eu falo essas classes. Vocês aguentam mais 15 minutos ou a gente para e continua semana que vem através desses espíritos imperfeitos? Acho que dá para falar rápido, não dá? Ó. Espíritos impuros são inclinados ao mal, objeto de suas preocupações. O mal é objeto de preocupação do espírito impuro. Não, vamos fazer assim, porque eu tenho que fazer devagar isso aqui, falar o que é impuro, o que é leviano, o que é pseudo-sábio, o que é neutro, e não está aqui, mas nós vamos falar dos espíritos batedores, que está lá na revista, que está no livro dos Espíritos. Querem perguntar alguma coisa? Entenderam? Entendeu, dona... Não é a Dona Maria? Dona Cícera. Cícera, entendeu, Cícera? Quer perguntar alguma coisa? Não. Então eu que vou perguntar. Para você, o... Sara. Sara não, é a irmã da Sara.
Esther. Sara e Esther, 2 nomes bíblicos. Sara e Esther. Esther, o que são os espíritos? A alma dos homens que já morreram. A tua avó está viva ou está morta? A tua avó faleceu. A tua avó é um espírito. A tua avó está viva. Morreu o corpo físico. Para onde foi a sua avó? Onde está a sua avó? Eis a questão. Depende do que ela fez quando estava no corpo físico. Se ela foi para um lugar bom, se ela foi para um lugar ruim, se ela foi para a companhia dos bons espíritos, se ela foi para a companhia dos maus espíritos, se ela ficou agarrada à casa dela, agarrada à família, junto da família, pode ser uma porção de coisas. Aí a gente tinha que conversar para saber quem foi a sua avó, tinha que ter um médium para saber onde ela está, como ela está, porque ela está viva. Você não vê, mas ela está viva. Entendeu então o que é o espírito? Pois é. Agora você tem dúvida de que você vai morrer um dia? Igual a tua avó morreu, você vai morrer também. Vai morrer o quê? O corpo físico. Você não é corpo, como você não é esse sapato, essa calça, essa roupa que vocês usam. Então vocês também não são uma roupa de carne. A roupa de carne e osso, a gente vai jogar fora. Igual joga fora a roupa de pano. Mas o espírito sobrevive. Encarnações, né? Então vamos lá agradecer a Deus. Faz a prece, Edilane. Agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Kardec pela manhã de estudos, pelo amor, pelo carinho dos nossos guias aqui presentes, pelo amor, pela proteção do Altivo, do José Jorge, das minhas queridas irmãs Neuza, Cida, Elvira, da Lurdinha, de todos vocês, amigos queridos. Muito obrigado a Jesus, muito obrigado a Deus. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, que nos dirigiram neste trabalho de estudos. Em nome do amor, do nosso amor, encerramos então, Senhor, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.